Pessoal, amanhã, como a gente sabe, é o Dia da Mulher, uma data que também convida a lembrar histórias aí de mulheres que marcaram a sociedade em diferentes áreas, em diferentes épocas. Aqui no Paraná, uma dessas personagens é a Júlia da Costa, parnanguara, inclusive, considerada uma das primeiras poetisas não só do nosso estado, mas do nosso país também. Júlia da Costa nasceu em 1844 e nos deixou em 1911, mas deixou o seu legado até os dias de hoje, viu? Destacando-se como uma figura feminina à frente, bem à frente, inclusive, do seu tempo, lá no século XIX. Bora conhecer um pouquinho dessa história, então? Vem comigo. Nascida em Paranaguá, em 1844, Júlia da Costa começou a se interessar por literatura ainda jovem. Em uma época onde mulheres tinham pouco acesso à educação formal e raramente participavam do meio literário, os poemas de Júlia da Costa passaram a circular em jornais e revistas. Nós conversamos com o historiador Alexandre, que escreveu uma biografia sobre Júlia da Costa e pesquisou a trajetória da poetisa. Então, ela é uma parnanguara e ela viveu aqui até certo período da vida dela. Isso é um ponto de discórdia. Alguns falam que ela foi embora daqui com 10 anos, outros dizem 16, alguns até 18. Na minha pesquisa, eu sou mais a favor da ideia de ter ido embora daqui com 10 anos. Ela era de uma família rica e o pai dela morre quando ela tem 5 anos e a gente encontrou uma disputa pelos bens da família quando ela estava com 10 anos. Então, mais ou menos, e a teoria é que ela foi embora com 10 anos porque a mãe ficou pobre. Então, a gente acha que essa disputa pela herança do pai dela, do avô dela, acabou levando ela embora para São Francisco. E a relação com o Paraná é porque ela nasceu em Paranaguá, então ela é paranaense, ela é considerada a primeira poetisa do Paraná. Ela nunca retornou para cá. Algumas teorias dizem que talvez ela tenha vindo fazer algumas visitas para cá, mas evidência mesmo a gente não achou. Ela vai embora com 10 anos, né? E a gente tem algumas cartas que ela troca com alguns parentes dela aqui, principalmente um primo dela, Joaquim, se não me engano, o nome dele. E ela troca cartas até quase o fim da vida dela. Nós temos algumas cartas dessa, mas vir para cá mesmo, a gente não tem nenhuma prova que ela tenha voltado para cá. Nos poemas dela, ela sempre fala de Paranaguá, da terra natal dela, da serra, do sol na serra, do mar. Essa saudade por Paranaguá sempre está presente nos poemas dela. Outro ponto que reforça a ligação de Júlia com a cidade é o fato de que seus restos mortais estão em Paranaguá. Quando ela morre, em 1911, existem várias homenagens. E acho que década de 30, um pessoal aqui em Paranaguá quer trazer os restos mortais dela de São Francisco, quando ela viveu e morreu, para Paranaguá. E isso acontece em 1948. Engraçado é que eles são colocados aqui na Praça Fernando Amaro, e tem o obelisco ali, e tinha uma placa identificando, e essa placa foi roubada, por ser de cobre, né? Ela acabou sendo roubada e por muito tempo esse obelisco ficou ali sem identificação e os restos mortais dela foram meio que esquecidos. Em 2009 deu uma chuva forte e o obelisco cedeu. E a prefeitura levantou para arrumar, quando levantaram, redescobriram a urna com os restos mortais dela ali dentro. Nessa época eles foram transferidos para o Instituto Histórico Geográfico, ali na Rua 15, né? Estão lá até hoje, tem um túmulo. Com o passar do tempo, Júlia da Costa passou a ser considerada uma das primeiras grandes poetisas paranaenses. O estilo dela é o estilo romantismo. Então ela tinha poemas publicados no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina bastante, no Paraná. Então lá na época dela, ela já era considerada uma grande poetisa, né? Por esse estilo dela, do jeito que ela escreve, né? O tema dela é saudade também, mas tem bastante amor também e tem até algumas críticas sociais aqui e ali. O reconhecimento de sua obra também está ligado ao contexto histórico. No século XIX, a participação feminina na literatura era limitada. Júlia da Costa chama muita atenção porque ela ficou solteira até os 27 anos, eu acho, 25 anos, era uma idade muito velha já. Então, assim, a publicação dos livros dela aconteceu por um incidente na família dela. Ela tinha um tio herói de guerra que morreu em combate na Guerra do Paraguai.
A partir das homenagens ao tio dela, descobriu-se a sobrinha, porque ela morava com... O tio dela era o arrimo da família, ela morava com a avó em São Francisco. Então, a partir dessas homenagens ao tio, descobriu-se a sobrinha poetisa. Ela faz um poema em homenagem ao tio, esse poema é publicado no jornal na época. E a partir daí descobre que ela tem vários poemas, e aí tem um padre que começa a dar um apoio para ela e faz uma campanha para arrecadar dinheiro, porque elas não tinham dinheiro. Quem tinha eram os tios que morreram, né? E a partir dessa campanha para arrecadar dinheiro, publicam os 2 livros dela, porque as mulheres não tinham uma autonomia financeira, então elas sempre dependiam de um homem que patrocinasse ou de um grupo, né? Você não tinha uma autonomia crítica, você não podia criticar muito, você não poderia querer agir fora dos padrões sociais, normativos. Datas como o Dia Internacional da Mulher também são momentos para relembrar trajetórias como a de Júlia da Costa e refletir sobre a presença feminina na história cultural e intelectual do país. Que a Júlia, ela foi uma mulher que ela foi à frente do tempo dela. Ela bateu de frente com os padrões da época, né? Começando por Casar Tarde, ela teve um romance por carta, um romance secreto, que foi por carta, antes de se casar, né? Nas cartas dela, principalmente, a gente vê muito como ela tinha um pensamento muito crítico da sociedade ao redor dela, sobre o dinheiro, sobre ela não ter liberdade. Então, ela era uma mulher muito consciente das limitações e ela nunca aceitou, porque ela era inteligente e ela era, em certa maneira, até revolucionária. Se a gente for pensar bem, isso tudo a gente está falando de 1860, 1880, que a mulher não podia mostrar nem a canela. Em Paranaguá, o nome da poetisa está presente em espaços públicos, como as ruas da cidade. Mas muita gente não conhece sua história, nem sabe da importância da sua contribuição para a literatura paranaense. Essa questão da memória coletiva que a gente fala é uma coisa que nós historiadores estamos sempre debatendo. Seria necessário se falar mais de Júlia. O essencial para o povo de Paranaguá descobrir mais sobre a sua história é a gente estar sempre produzindo. Nós, historiadores, vocês, mídia, setor público, homenagens. Nesta data, a trajetória de Júlia relembra a importância das mulheres na literatura. Ela foi uma das primeiras a ter sua voz ouvida, suas palavras lidas e reconhecidas na produção literária paranaense. Olha, eu digo sempre que cultura é algo que ninguém tira da gente, né? Quando a gente tem um conhecimento específico, isso é nosso, isso a gente leva para a vida inteira. Alexandre, muito obrigado por participar dessa reportagem com a gente. Olha, pessoal, esse aqui é o livro do Alexandre, então, que ele escreveu sobre a Júlia da Costa. Gentilmente, ele deu essa edição aqui para nós aqui da emissora e fez uma dedicatória aqui, ó, para a TVCI, com carinho. Obrigado pela oportunidade. Foi dia 5 agora que ele deu entrevista para a gente. Alexandre, muito obrigado. Alexandre, que ele é um historiador, ele é bancário, né? E trabalha, então, escrevendo também. E que riqueza a gente tem na nossa cidade, que é você, que por meio do seu conhecimento, do seu talento, da sua vontade de manter a história viva, transcreve, então, esses fatos para que a gente possa ter acesso. Bom, se todo estudante de Paranaguá pudesse ter acesso a esse livro aqui, por exemplo, além de tantos outros que a gente tem por aí, de personagens aqui da nossa região, que fizeram parte da nossa história e fazem a nossa história, né? Que pudessem ter, então, acesso para conhecer a história aqui do nosso litoral. Fica aí a dica para você do livro Júlia da Costa, do Alexandre. Tá bom, minha gente? Seguinte.